O tema da demissão do ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, provocou uma alegria descarada na Rússia. Sabe qual é a melhor forma de medir o quão sério é o que está acontecendo em Kiev? Pelo nível de alegria em Moscou. E a alegria lá hoje está simplesmente nas alturas. Enquanto os ucranianos vão às ruas para defender o ministro da Defesa demitido, a propaganda russa faz uma verdadeira festa. A propaganda russa já espalha que estariam preparando um motim contra Zelensky na Ucrânia. O cientista político do Kremlin, Markov, declara que as palavras de Fedorov são justamente o primeiro sinal de tal motim contra o presidente ucraniano. E os canais Z saboreiam cada vídeo dos protestos, dizendo que nas ruas de Kiev voltou a haver clima de Maidan. A crise envolvendo Fedorov é real e séria e vamos analisá-la com honestidade. Porém, há também uma segunda crise ocorrendo. A segunda história é sobre como o inimigo se aproveita da divisão interna ucraniana, alimenta essa divisão e tenta transformar um conflito de pessoal no que eles chamam de colapso do regime de Kiev. E o objetivo do espectador é aprender a distinguir uma coisa da outra. Porque o pior que podemos fazer agora é dançar conforme a música da propaganda russa. Mas também não devemos ignorar os problemas internos. Meu nome é Alexei Peixi. Vamos analisar esse assunto, mas antes de começarmos, peço que se inscreva neste canal. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, por isso ficarei muito grato pela sua inscrição pessoal. Tudo de bom. Legendas de Matorzok. Vá com Deus. Vá com Deus. Legendas de Matorzok, legendas feitas por desculpa. Então, vamos primeiro falar brevemente sobre o que realmente aconteceu. Zelensky demitiu o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, após 6 meses no cargo, mesmo sendo amplamente reconhecido que, sob sua liderança, a Ucrânia retomou a iniciativa. Inclui o desligamento do Starlink para os russos, o isolamento da Crimeia, a campanha de longo alcance contra refinarias na Rússia, o aumento da interceptação de mísseis e drones, entre outras ações. Tudo isso ocorreu com a renúncia de todo o gabinete de ministros. A primeira-ministra Sviridenko sai e, com ela, todo o governo deixa o cargo, e Fedorov não entra na nova composição. No lugar dele, futuramente, o chefe do Ministério do Interior, Igor Klimenko, mas como a Rada Suprema entrou em recesso sem votar sua nomeação, por enquanto, quem assume como ministro interino da Defesa é Evgeny Kimara. Nos últimos 6 meses, ele também estava atuando como chefe interino do Serviço de Segurança da Ucrânia no lugar de Maliuk. E é nisso que aparentemente estão apostando. Tipo, deixa as pessoas se acalmarem um pouco, passa um mês e aí daqui a um mês já dá para nomear um novo ministro da Defesa. Sobre Maliuk, bem, agora muitos se lembram de quem ele é. Enquanto isso, Klimenko é nomeado por Zelensky como secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa no lugar de Umerov, para que tenha tempo neste mês de se mostrar no novo papel e tentar agradar os ucranianos que protestam. A Verkhovna Rada aprovou como novo primeiro-ministro o já ex-chefe da Naftogaz, Sergei Koretsky. No entanto, os ucranianos foram às ruas, e esse é o ponto-chave que precisa ser registrado imediatamente, porque está sendo descaradamente distorcido agora pela propaganda russa, e aqui é importante não acabar colaborando com essa propaganda. Os protestos não são de forma alguma uma rebelião contra Zelensky, como Moscou está gritando agora. Esse é um protesto em apoio a um ministro específico e contra um general específico, e mesmo assim, só em parte, porque as pessoas, por um lado, gritam Sirski fora e carregam cartazes dizendo Fedorov é o ministro da inovação, tragam Fedorov de volta. Isso é, afinal, uma reação civil a uma decisão sobre nomeações, exatamente o que deve acontecer em uma democracia viva durante a guerra. Se o povo não concorda, ele tem o direito de expressar esse desacordo publicamente. O próprio Fedorov, aliás, formulou isso melhor do que ninguém. Abre aspas. O povo saiu não pelo Fedorov, mas por si mesmo.
Agora, sobre como o Kremlin está apresentando tudo isso agora. E é aqui que começa a parte mais instrutiva. A máquina russa trabalha com 3 cartilhas já testadas. E vamos analisar cada uma delas para que você as reconheça. E o mais importante, para não morder a isca da propaganda russa. A primeira cartilha é a distorção de conceitos. Um protesto em apoio a ministros se transforma em protesto e até em rebelião contra o presidente. O analista do Kremlin, Markov, chama as palavras de Fedorov de rebelião contra Zelensky. Depois a RIA Novosti aparece e grita sobre a preparação de uma rebelião popular contra o presidente. Mas aqui a diferença é fundamental. Uma coisa é quando os cidadãos estão insatisfeitos com uma decisão sobre nomeações e se levantam em apoio a um ministro específico, ou seja, a favor do ministro. Outra coisa é chamar isso de que supostamente o país se rebelou contra Zelensky. E como dizem agora em Moscou, o regime de Kiev está desmoronando. A segunda coisa é que Moscou sonha com isso há 4 anos e por isso confunde desejo com realidade. E faz de tudo para promover esse assunto, tentando influenciar a mentalidade dos próprios ucranianos que, segundo o plano do Kremlin, mudariam seus slogans e, em vez de apoiarem Fedorov, se voltariam contra o governo. Como você pode entender, são coisas completamente diferentes. A segunda cartilha é a tentativa de ressuscitar o sinal do Maidan. Nas ruas, o clima voltou a lembrar o Maidan. Essa frase é repetida pelas agências de notícias russas como um mantra. Por quê? Porque para o público russo, Maidan significa caos, golpe, colapso e assim por diante. E isso já é um trabalho voltado para o público interno, que está vendo a crise de combustível em seu próprio país, mas precisa ser distraído com alguma coisa. Colar o rótulo de Maidan a qualquer protesto ucraniano significa convencer seus próprios cidadãos e o público ocidental de que, olha só, a Ucrânia é instável. Ela vai desmoronar, ajudar não faz sentido e os russos só precisam aguentar mais um pouco, pois o colapso da Ucrânia estaria próximo. Vejam o que acontece lá. Isso não é feito para o público ucraniano, é feito para que o Ocidente desista e para que os russos, pelo menos por um tempo, se animem, tipo sim, nós temos problemas, mas na Ucrânia eles também têm. O terceiro método é espalhar informações por meio de um respeitado funcionário ou fonte ocidental. Preste atenção, também a RIA Novosti não escreve por conta própria, tipo que há um clima sombrio na Rada. Não, eles citam o chefe do escritório de Kiev do Financial Times, Christopher Miller. Esse é um truque clássico, né? Ou seja, pega-se uma citação real, realmente neutra, de um jornalista ocidental e a insere no texto sob o título, como eles escreveram, Não haverá vitória, para dar à propaganda uma aparência de objetividade. Miller escreveu sobre o clima de trabalho na Rada Suprema. No geral, a RIA Novosti embalou essa mesma citação na narrativa sobre protestos e o colapso inevitável. Ou seja, de fato, eles pegam uma citação real, é uma citação real de Christopher Miller sobre o clima sombrio na Rada, mas a encaixam em um contexto completamente diferente. Resumo das cartilhas. Nenhum fato é inventado diretamente. Pegam protestos reais, uma citação real, um conflito real, mas juntam tudo de forma que o leitor conclua por si mesmo sobre o colapso da Ucrânia. Exatamente, mesmo estilo analisado no tópico das edições de Graham. A verdade está nos detalhes, mas a mentira está na conclusão. Mas, e aqui precisamos ser honestos, senão nós mesmos viramos propaganda, só que ao contrário, a crise é real. E Moscou explora isso com tanta confiança justamente porque há algo em que se apoiar. Vamos apontar os pontos sensíveis reais que o inimigo está explorando. A primeira é o reconhecimento da divisão no topo do sistema de defesa. Fyodorov declarou publicamente que o comandante-chefe Alexander Syrskyi deu um ultimato ao presidente Zelensky, ou ele, ou a equipe do ministro Fyodorov, e Zelensky escolheu o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Em reunião fechada da bancada do Servo do Povo, o presidente, segundo Ukrainska Pravda, admitiu que, para ser justo, deveria ter trocado ambos. E quando o ministro da Defesa e o comandante-chefe de um país em guerra vivem publicamente em 2 mundos diferentes, isso é um problema real. E é tolice fingir que esse problema não existe, só para que tudo pareça bem. O segundo ponto são as demissões como protesto. O vice-comandante das Forças Aéreas, Coronel Elizarov, pediu demissão, escrevendo que a demissão de Fyodorov é, citando, um mal absoluto para a capacidade de defesa do país, o que levará a novas mortes causadas por ataques russos. Não é provocação do Kremlin, mas um respeitado oficial ucraniano de combate deixando as Forças Armadas em protesto.
O comandante Dropati também apoiou Fyodorov, e isso realmente afeta a unidade do exército. Hoje também começaram a circular rumores de que repressões começaram contra os soldados das Forças Armadas da Ucrânia que apoiaram Fyodorov. A chefe do serviço médico do batalhão ULF, Volk do 20, Alina Mikhailova, escreveu que recebeu uma ligação do comando das forças de sistemas não tripulados, querendo saber exatamente onde ela serve. Dmitry Koziatinsky pede que se juntem aos protestos em apoio a Fyodorov. Embora não faça mais parte das Forças Armadas da Ucrânia, ainda tentaram encontrá-lo. Segundo Mikhailova, para muitos militares, apoiar os protestos pode custar o cargo, a patente, as perspectivas de carreira, além de resultar em advertência ou conversa preventiva. O comandante das forças de drones, Robert Magyar Brody, também não ignorou esse escândalo. Ele prometeu descobrir quem exatamente tentou obter informações sobre o ex-militar, e a seguir está a citação dele. De acordo com as informações preliminares, o caso foi sensacionalizado sem fundamento, e não como resultado de pressão. A mídia, como costuma acontecer, exagerou o que ouviu. Aqui, os combatentes não são do tipo que tolera pressão e fica em silêncio, embora haja de todo tipo. Então, a divisão é real mesmo. A questão não é se ela existe ou não, mas sim quem está lucrando com isso. Aqui está a principal conclusão. Atenção à diferença dos objetivos. Os ucranianos que foram às ruas querem consertar as coisas, manter um ministro eficiente, mudar o que não funciona e vencer a guerra. É uma crítica para melhorar as coisas. E o Kremlin, que explora esses mesmos acontecimentos, quer destruir. Querem passar a ideia de que a Ucrânia está em caos, o governo desmorona e o Ocidente ajuda em vão. É uma crítica voltada à capitulação, com objetivos bem distintos. As mesmas imagens dos protestos servem a dois objetivos opostos, e é justamente aí que está a armadilha. Porque quando você fica sinceramente indignado com a demissão de Mikhail Fedorov e compartilha um vídeo, por exemplo, de um protesto, você está certo, esse é o seu direito. Mas exatamente esse mesmo vídeo os russos divulgam em outra narrativa. O descontentamento real dos cidadãos se torna matéria-prima para a propaganda inimiga. Não porque os cidadãos estejam errados, mas porque o inimigo sabe parasitar qualquer coisa. O que fazer com isso? Aqui surge a questão. Primeiro, não se calar. O silêncio não é a solução. A crítica ao governo durante a guerra é legítima e necessária. É preciso exigir eficiência do governo. É preciso defender Mikhail Fyodorov. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter em mente claramente que isso não é um protesto contra, é um protesto em apoio a isso. Todas essas narrativas sobre rebelião, sobre não haver mais vitórias e blá blá blá, isso não é uma revolução, essas não são nossas palavras, são palavras do Kremlin. É isso que eles querem que os ucranianos digam, exatamente nesses mesmos protestos. Um detalhe revelador para concluir. As manchetes russas adoram o tema, como eles dizem, da troca da liderança em Kiev. E eles adoram esse tema há anos. O mesmo Medvedchuk apareceu recentemente e declarou, cito, a remoção da liderança em Kiev vai aproximar a Ucrânia da Rússia. Então, para o Kremlin, a demissão de Fedorov é a confirmação do próprio sonho deles, ao qual eles se agarram já no 5º ano da guerra em grande escala. E toda vez que chamamos uma disputa interna de rebelião, ou seja, nos termos deles, damos a eles uma pequena vitória que eles não conseguem alcançar no campo de batalha. Resultado: sim, há uma certa crise na Ucrânia, real, dolorosa, com demissões, com protestos. Sim, há questões em relação ao governo e à demissão de Fedorov, à composição do novo gabinete de ministros e ao papel de Sirski nessa história toda. Fazer essas perguntas é nosso direito e até mesmo nosso dever, mas enquanto fazemos isso pela vitória, somos fortes. Mas no momento em que começamos a repetir a ideia de que não haverá vitória por causa da crise, aí começamos a jogar no campo do adversário. O Kremlin está perdendo na linha de frente e as refinarias de petróleo pegam fogo. A frota russa está afundando, a Crimeia está isolada, e a única esperança do Kremlin é que os ucranianos se convençam da própria derrota. Como dizem, escolheram o adversário errado. Por isso, vou deixar reticências aqui. Escreva seus pensamentos e conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Por hoje é só. Se cuidem. Até logo, pessoal!